Meus irmãos, boa tarde. Eu me chamo Alessandro Vieira, sou obreiro da Casa do Senhor e somos cooperadores do Evangelho. Sou da Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, que é presidida pelo nosso pastor presidente Chão das Câmaras, pastora Ana Lúcia Câmara, nosso pastor da nossa congregação, pastor Idelmo, pastora Névia. E eu vim aqui deixar uma palavra para os irmãos de reflexão sobre a família, né? Nós temos visto as investidas do diabo aí contra a família nesses últimos tempos, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, né? Ideias deturpadas, né? Conceitos malignos de ideologia de gênero, de sexualização das crianças, né? E nós, como servos de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo, não podemos aceitar de maneira nenhuma isso que estão querendo impor no meio da sociedade. Deus constituiu a família, Deus criou homem e mulher, e assim o fez, e disse para o homem e para a mulher: frutifiquem e produzam, né? Tomem conta de todas as coisas na face da terra. Ou seja, Deus fez macho e fêmea para produzirem, para terem filhos, para que assim possam dar continuidade à sua descendência. Uma vez que um casal de homossexuais, nada contra, né? Mas biologicamente não podem ter filhos, não podem ter descendentes, não podem constituir uma família. Família, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Um casal de homossexual não podem ter filhos biológicos. Então é por isso que nós concordamos que família é homem, mulher e a sua prole, né? Então, meus irmãos, Deus ele ama a família e o diabo odeia. Tudo que é de Deus, tudo que Deus criou, tudo que como eu posso dizer, tudo que faz parte de Deus, o diabo é o oposto. O diabo é o imitador, o diabo é o zombador, o diabo é o acusador, o diabo é mentiroso. Ou seja, nós não podemos acreditar nas artimanhas do inimigo, do diabo. Deus, que é Pai amoroso e está interessado em restabelecer as famílias na terra. Então Deus criou uma família, né, com propósito. Deus criou o pai, a mãe e os filhos com um propósito sobre a terra. Ou seja, se não fosse a família constituída por Deus, se não fosse a família tradicional, não existiria hoje 7 bilhões, cerca de mais ou menos de 7 bilhões de habitantes na face da terra. Não existiria. Se não fosse o homem e a mulher, não existiria tantas pessoas, tantos habitantes na face da terra. Eu quero deixar bem claro aqui que essa reflexão que eu quero deixar, essa palavra, não diz respeito a nenhum tipo de discriminação, preconceito ou coisa parecida. Pelo contrário, né? Eu tenho muitos amigos que são homossexuais, né? Tanto homens como mulheres, e eu tenho total respeito por essas pessoas, as pessoas também me respeitam. Eu só estou aqui falando aqui acerca de um pensamento, acerca da palavra de Deus. O que nós pensamos, o que nós cremos, isso é questão de fé. Quem crê, né, quem tem convicção na palavra de Deus, quem for estudar a Bíblia, vai ver o que Deus diz. Quem não crê, não acredita em Deus, então não faz a mínima importância, né, tudo que está escrito ali. Então, Deus ele criou, né, Pai amoroso, ele está interessado em restabelecer a família na face da terra. Na face da terra. Ele sabe que igreja estruturada é formada por famílias estruturadas. O diabo também sabe disso e investe pesado na desestruturação das famílias. Interessante é que Deus criou todas as coisas e o diabo ele faz questão de usar muitas dessas coisas,
dessas criaturas ou dessas criações de Deus para tentar deturpar, para tentar falsificar, digamos assim, piratear o verdadeiro. Se Deus é verdadeiro, o diabo é falso. Ou seja, tudo que Deus criou é perfeito, e tudo que o diabo inventou, tudo que o diabo falsificou, tem suas imperfeições. Ou seja, quantas famílias da terra hoje vivem sem a presença do Pai? Morrem mais homens em acidente de trânsito, briga de rua, uso de drogas, e mais homens são presos do que mulheres. Nós, homens, temos a missão mais difícil no relacionamento, é de estabelecer o reino de Deus em nosso lar, na nossa família. Então nós temos visto quanto o diabo ele tem oprimido, ao longo dos anos, o homem, por ele ter instituído o homem como cabeça, como pai de família, como chefe, como sacerdote do lar, o diabo tem colocado muitos homens atrás das grades. E a mulher, por essa situação, por essas circunstâncias, tem assumido um papel que é a obrigação do homem assumir. O homem tem que ser o homem da casa, o supridor, aquele que dá o amparo, aquele que dá a segurança para a família. Muitas das vezes a mulher está assumindo um papel que não é o papel dela, biblicamente. É por isso que tem acontecido muitas coisas, Filhos crescem revoltados, viram usuários de droga, enfim, várias situações. Não estou dizendo aqui que a mulher não tem capacidade de criar um filho ou de assumir a liderança de uma família. Pelo contrário, existem muitas mulheres que são grandes exemplos, mulheres que são guerreiras, mulheres que são trabalhadoras, responsáveis, mulheres inteligentes que têm assumido muito mais ainda papéis importantes no meio da sociedade, quer seja no campo político, nas escolas, quer seja em qualquer área, nas igrejas. As mulheres têm conquistado um espaço esplêndido aí no meio da sociedade. Mas o certo é que o homem não tem assumido o seu papel de responsável, de cuidar, de criar, de ensinar a sua família, de ensinar a criança no caminho que deve andar. O homem não tem se colocado diante de Deus como um atalaia, E nós temos visto muitos homens aí, principalmente jovens nesses últimos tempos, envolvidos com drogas, morrendo, sendo assassinados atrás das grades, sendo preso, e cometendo delitos aí. Por quê? Porque ele deixou com que o diabo dominasse a sua vida. E a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou há de agradar um, ou há de desagradar ao outro. Então, na questão da família, meus irmãos, Deus criou a família para representar o reino de Deus aqui na terra. Nós sabemos que não adianta encher a geladeira de nossas casas de danoninhos para os nossos filhos, quando não estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo de amizade, da zona de conforto, para estarmos com Ele. É chegado o tempo que não basta orar pelos filhos, é preciso orar com eles. Então, não adianta eu pagar o preço pelos meus filhos, orar e não ensinar ele, ensinar no caminho que ele deve andar, ensinar os princípios bíblicos, ensinar que é errado roubar, é errado se prostituir, o certo é homem com mulher, mulher casar com homem, e assim vão ter famílias, assim vão constituir famílias, de acordo com a Bíblia, de acordo aqui com a Bíblia, irmãos. Eu estou falando de acordo com a Bíblia, não estou aqui discriminando ninguém, sendo preconceituoso, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, se nós não procurarmos ensinar nossos filhos, quem vai ensinar? Se o pai ou a mãe não procurar ensinar o filho o que ele deve fazer, se ele não procurar fazer, nos dias de hoje nós temos visto aí a mídia manipuladora, querendo dizer o que devemos ou o que não devemos fazer.
Parece brincadeira, mas é a mais pura verdade. A Rede Globo, a Veja, a revista Veja, a Avon, e outros, Omo, Santander. Então são coisas absurdas, né? São empresas que não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com família, que não tem responsabilidade nenhuma com meus filhos, com as minhas filhas, não paga minhas contas, não traz alimento para dentro de casa, quando as minhas filhas estão doentes não levam no pronto-socorro, não levam para fazer exame, mas querem dizer o que eu devo fazer, o que eu devo ensinar para meus filhos. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isso é uma tremenda palhaçada. E nós, como servos de Deus, jamais devemos aceitar tais absurdos como esse. Nós somos servos e servos de Deus. Então, quem vai orientar o meu filho, a minha filha, o que ela deve ou não deve fazer, sou eu. Se ela fizer algo errado, se eu achar que ela merece umas palmadas, ela vai levar umas palmadas. Porque depois nós vamos sofrer, nós vamos ver as consequências dos nossos ensinos, da nossa criação, né? Nós corrigimos nosso filho enquanto novos, enquanto crianças, enquanto adolescentes, jovens. Lá na frente, com certeza, vão ser pessoas do bem, serão cidadãos que estarão aí para contribuir com a sociedade, fazendo o que é certo. Mas se os pais deixarem aí que a Globo, né, que as novelas, as imundícies que essa Rede Globo coloca dentro das casas, se os pais deixarem que eles sejam doutrinados por esses meios de comunicação imundos, aí futuramente terão sérias consequências aí, que vão sofrer muito, né? Então nós temos que ter bastante cuidado, porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que não é de admirar que o próprio diabo, ele venha disfarçado como anjo de luz. Ele venha com um sapatinho de algodão, para mostrar, talvez as pessoas possam ver que não tem nada a ver, assistir um filme, uma novela, uma série, né, até desenhos mesmo, né, não tem nada a ver. Mas se nós formos analisar, o diabo tem usado muitas coisas para tentar destruir o caráter da família e principalmente das crianças. E nós, como pais e responsáveis, não podemos deixar isso, né? Até nas escolas, meus irmãos, antigamente na escola a gente entrava na escola, e antes de entrar para a sala de aula nós fazíamos umas filas, né? Cada turma entrava na sua fila, e ali esperava a pedagoga, ou então a diretora, ou então algum professor fazer a chamada e liberar cada aluno para entrar na sua devida classe, né? Então, muitas das vezes tinha ali hora cívica antes da aula, e todos tinham que estar alinhados em fila, cantando ali o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do Brasil, o hino do estado, no meu caso o hino do Amazonas, né? E hoje em dia o que nós vemos na escola é totalmente diferente. As pessoas ali, até dentro dos professores, né, nós vemos as pessoas querendo falar sobre ideologia de gêneros, querendo pregar sobre partidos, né, querendo falar o que é certo, o que é errado para nossos filhos no conceito deles. E isso daí, meus irmãos, isso daí nós temos que fazer em casa. A responsabilidade dos pais, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. A escola tem que ensinar português, matemática, geografia, ciências, né, e por aí vai. A responsabilidade da escola é ensinar matérias que venham trazer uma grande importância na formação de nossos filhos, né? Com relação a conceitos de religião, de política, de ideologia de gênero, isso daí não cabe à escola, né? Nós temos visto aí o Brasil que está hoje,
os traficantes dominando as cidades, dominando os bairros, o tráfico dominando o nosso país, a prostituição, a promiscuidade, né? Muitas das vezes tem prevalecido em nossa nação, mas nós não podemos aceitar isso. Nós temos que orar sim e clamar para que Deus ele venha ter misericórdia de nossos governantes, né? De nossos políticos que estão ali, para exercer o seu papel, para não aceitarem o que esses extremistas, esquerdistas, querem impor sobre a nossa sociedade, querendo colocar imundícies, né, dentro das escolas, das famílias, né, querendo empurrar a goela abaixo, para que nós venhamos entender, segundo o pensamento deles, o que realmente é arte, né? E nós não somos bestas. O povo de Deus, ele pode ser manso como as pombas, mas tem que ser prudente como as serpentes. Então, nós não podemos nos deixar enganar pelas artimanhas do diabo. Nós somos servos de Deus, nós temos discernimento do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa reflexão eu deixo aqui para nossas vidas, né? Eu quero dizer para você que não abra a mão da sua família. Nenhum sucesso na vida tem sentido se fracassarmos no nosso maior e melhor ministério, né? Que se chama família. O maior ministério ele não é estar nas ruas, o maior ministério não está em igreja, o maior ministério não está em outro ou qualquer lugar. O maior sucesso não está numa empresa, não está numa faculdade, o auge, o ápice do sucesso não está num cargo público, político, ou qualquer cargo, qualquer posição dentro da sociedade. Não significa, o sucesso não significa isso. O maior sucesso de uma pessoa está numa família estruturada, uma família sadia, que segue os conceitos cristãos. Então, que Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nossas famílias, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas aí que estão querendo fazer o mal, que estão querendo destruir as famílias. Mas a mão de Deus há de pesar sobre essas pessoas. Está lá no escrito no livro de Apocalipse, né? Que nos últimos dias, essas pessoas sofrerão danos que serão coisas terríveis, né? Pessoas que não creram em Deus, pessoas que não creram, né, na palavra de Deus, que zombaram, vão se arrepender amargamente. Eu não desejo isso para ninguém, mas a Bíblia a Bíblia é enfática, a Bíblia não mente, né? Mas nós que somos salvos, servos de Deus, nós cremos que a glória de Deus, né, ela está chegando, o reino de Deus está chegando, e nós estaremos na glória adorando a Ele hoje e eternamente. Amém? Boa noite.